E aí eu queria fazer uma pergunta, para começar essa história de vocês, assim, o que deu um start de vocês mudarem de profissão e assumirem uma nova jornada juntas? Eu acho que a vida é feita de ciclos, né, Si? A partir do momento que, esse ciclo já não tá mais cabendo na minha vida, tá tudo bem pra mim recomeçar. E pra mim foi um recomeço, né? Como você me apresentou, eu sou fisioterapeuta de formação, sempre gostei, estudei muito, tenho pós-graduação. Eu comecei trabalhando com crianças especiais, isso foi uma grande virada de chave na minha vida. Eu sempre falo isso, que faz muito parte da minha história. Eu até me emociono de lembrar, porque lá no comecinho, né, tipo, eu formei muito jovem, né? Com 20 anos eu já era formada, com 23 eu já tinha 2 pós-graduações. Então, assim, minha vida acadêmica foi muito importante para o que eu sou hoje, sabe? E eu acho que essa bagagem que a gente carrega, independente da profissão, né, que a gente escolhe, mas principalmente na área da saúde, nós trabalhamos na área da saúde, é muito bacana, né? Você mexer com a saúde, você lidar com a saúde do ser humano. E para mim, eu trabalhei com crianças especiais muitos anos, né? E aí eu chegava em casa e falava assim, meu Deus do céu. A gente reclama, né, de vários problemas, às vezes, cotidianos. A gente fala, isso não é nada perto de problemas muito, muito, muito reais. Então, para mim, foi um grande divisor de águas na minha vida. E aí, só para não me estender muito, se deixar, a gente fica aqui falando. E aí, a grande virada de chave mesmo, na minha grande transição de carreira, eu trabalhei 10 anos como fisioterapeuta, foi quando veio as redes sociais. E aí, eu sempre gostei, né? A Marília lançou o blog, a gente sempre foi muito juntas. Sempre assim. juntas. Não sei se vocês sabem, mas eu fui cupida do casamento dela. Eu que escolhi ela como cunhada. Vocês acreditam que é verdade? Ela olhou pro irmão dela e falou assim, é com ela que você tem que ficar. É ela, querido, vamos, que é ela que vai ser minha sócia. Imagina, eu nem imaginava ser sócia, a gente nem imaginava empreender. Né? Porque, assim, eu não venho de uma família empreendedora. Meus pais foram vendedores, minha mãe diretora de escola. Mas, assim, não era esse empreendedorismo não era tão aguçado na minha família. Isso nem passava pela nossa cabeça. E aí a nossa jornada, a nossa trajetória nos possibilitou viver o empreendedorismo. E aí a grande transição foi quando surgiu o Instagram em 2011, como eu falei, eu sempre fui muito antenada, muito, com rede social, na época do Mirk, né? Quem é mais velho aí vai saber do que eu tô falando. Quem já passou 40 a mais, a Marília ainda não. Eu também não. Ah, tá bom, Simone! Com essa pele nem parece mesmo. Mas... Com essa pele, com esse gancho. Exato. Mas foi uma importante transição porque a gente se vê num momento perdida. Né? Eu comecei, o Instagram surgiu, eu já surgi junto, a Má lançou o blog, eu ajudava ela no blog a escrever, sempre gostei, a gente sempre gostou de moda, uma sempre apoiou a outra, independente do que fosse, a gente tem 1000 histórias juntas. Independente da área que fosse. Ela já era casada com seu irmão? Ela não era casada, mas namorava. Namorava. Ela já namorava meu irmão. E aí, gente, eu era fisioterapeuta, passei no concurso, né? Fui, exercia, trabalhava no hospital, tal. Assim, completamente diferente. E aí, o Instagram foi tomando uma proporção na minha vida muito grande. Foi me tomando uma demanda muito grande do meu tempo, da minha energia. Eu era recém-casada. Então, eu comecei, não sei se vocês sabem, mas eu comecei no Instagram falando sobre etiqueta e mesa posta e receitinha. Então, assim, nada do que parece hoje. Mas foi o que eu gostava. Eu sempre fui muito real. Acho que talvez isso seja uma grande receita do sucesso. Se é que tem receita de sucesso, né? Que eu acho que nem tem. Cada um tem o seu ponto forte. Mas na época, assim, foi o que despertou. Porque eu sempre fui muito real. Autêntica. Tipo, eu sempre passei o que eu realmente sou, o que eu realmente gosto, o que eu realmente faço. E aí começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Na época era tudo muito diferente. Era tudo muito, meu Deus, o que essa menina tá fazendo? Eu passei por muito preconceito, eu perdi muitas amizades. Porque quando você começa uma coisa, até dar certo, as pessoas te julgam. Até dar certo, as pessoas te olham torto. Até dar certo, as pessoas não querem, sabe? Se afastam. E eu, nossa, Marília, sabe? Já chorei muito, já perdi muitas amizades. A família apoiou, Má? Não, no começo não, a família Menos não eu. apoiou. Menos não eu. Era, Tinha não vez era, que eu e a não Manu, a gente era. saía escondida Sim. de todo mundo pra fazer as fotos e os vídeos. Era eu e ela, a gente saía verdade. escondido. Que legal, porque Porque a maior dificuldade
dessa transição virtual, isso é natural. É ser Sim. natural e é fazer o que você gosta. Sabe, eu acho que nada paga isso. Por mais todo mundo ia contra, a família ia contra, os amigos ia contra, e aquilo era latente, Era em mim, latente. sabe? Era assim, ó, despertar, eu até arrepio, porque era uma coisa tão mais forte que Não, eu. mas e é até hoje. É o que você mais gosta de fazer. sem dúvida de nenhuma. tudo, é o que ela é natural dela, ela gosta. As pessoas percebem isso, seguidoras percebem que não é uma coisa forçada, que você faz porque você gosta, porque te faz feliz. Tanto que eu tenho seguidor de, tipo, 14 anos atrás, que me seguem desde 2011, onde tudo começou. E aí foi crescendo, né? Foi tomando uma proporção muito grande. E aí eu já não conseguia conciliar uma coisa na outra. E aí foi o grande desafio, que é escolher uma carreira. Né? A carreira que você estudou 6, 7, 8 anos. Sim. Ou uma profissão começando agora, que você não sabe o que vai dar, você não sabe se vai dar certo. Eu era recém-casada, precisava de grana, tipo... Falava, meu Deus, e agora, né, Má? Tá Eu vendo? lembro muito de uma conversa que eu tive com a Manu no quarto dela, e que ela ficava realmente muito em dúvida, e é normal. Muitas pessoas estão assistindo, a gente deve ter. Essa transição de carreira é muito difícil. Sim. Mas assim, ó, eu sempre falei, Manu, a gente é nova. A gente tem tempo para se arrepender. É melhor, se você começar e não der certo, você volta e recomeça. Sim. O que a gente não pode é não ter coragem para tentar e humildade se você precisar voltar para trás. Então eu falava, eu acho melhor você ir dormir com não deu certo do que se eu tivesse tentado. Eu sempre pensei assim, gente, eu acho que a dor do cara deu errado é uma dor que dói, mas ela te ensina. Você aprende. E aí, quando tiver um outro ciclo, uma outra oportunidade, você vai saber lidar com aquilo. Agora, a dor do não ter tentado, da dúvida, ela não te ensina nada. Muito pelo contrário, ela te deixa mais segura, ela te deixa frustrada, ela te deixa infeliz. Ela não dá chance. Ela não te dá chance. Ela não te ensina nada. A dor da incerteza, ela não te ensina nada. E a dor do arrependimento, ela, olha, ficou arrepiada, ela ensina. Então eu falava, Manu, tenta. E sempre foi assim, ela sempre gostou muito disso. Se tudo der errado, volta. Tá ótimo, recomeça. Tá tudo bem. E na época você ainda podia trancar, não foi isso? Por um período. Aí eu saí de licença há 2 anos, né? Não remuneradas, que eu era concursada. E aí foi onde deu o boom na minha vida, assim, ó, foi, nossa. E aí, porque eu peguei desde quando era mato mesmo, sabe? Então, assim, pioneira, então eu trabalhava muito. O mercado tava super aquecido, aquela coisa, meu Deus, a influencer. Então eu viajava muito, eu viajei o mundo, eu viajei mais de 25 países fotografando marcas, trabalhando, mas ralando, não foi viajou, curtiu, não. A gente viajava, levava mais de 100 looks pra fotografar. E tipo assim, quem trabalha com moda sabe, era sempre a coleção ao contrário. Tipo, então eu precisava fotografar o inverno, eu ia pro verão, tipo, na Europa, nos Estados Unidos, né? Era verão. E o contrário também. Então eu fotografava assim, ó, looks de verão no inverno de menos 5 graus, assim, judiação. Mas ossos do ofício, faz parte, era o que eu amo, amava, o que eu curtia. E aí foi que realmente eu fiquei muito conhecida, né? Era muito contratada por marcas, viajava muito. E aí foi isso. E aí a veia empreendedorismo surgiu muitos anos depois, junto com a história da Má. Nossa, eu fico faz um filme na Faz um filme na cabeça. Exato. Porque eu comecei como vendedora de loja, vendedora mesmo. Na verdade, o meu sonho, gente, era ter sido arquiteta, tá? Quando era menina. E eu gosto até hoje. Falo que eu agradeço a Deus que eu não consegui na época, e hoje eu decoro e arquiteto as minhas casas. Tá ótimo. Os apartamentos que a gente gosta de colocar pra alugar, eu que gosto de ver tudo. A pessoa fala, quer que eu decore? Não, deixa pra mim, eu adoro. Então, hoje investidora, viu, gente? Eu adoro fazer isso. Enfim, então eu queria ser arquiteta, só que na época minha mãe não tinha condição de pagar a faculdade de arquitetura. Era tipo o dobro, o triplo da faculdade de administração. E eu fiz administração, vou ser bem sincera, porque era a faculdade que dava pra pagar. A verdade é essa, não era, eu quero fazer. Mas minha mãe falava, não, você vai fazer uma faculdade, né? Então eu fiz administração de empresas e não consegui terminar, vocês acreditam? Não me formei, porque eu vi minha mãe se apertando, se endividando pra me bancar na faculdade. Você morava fora. E eu morava em Campinas, e aqui na época não tinha faculdade como tem hoje. Aqui em Rio Claro tem faculdades, hoje eu poderia ter feito. Hoje. Na época não tinha, tá? Então a mais próxima, assim, era Campinas mesmo. E eu falei, quer saber, eu vou voltar. Vou trabalhar, não quero ver minha mãe. Eu perdi meu pai muito cedo, então minha mãe e meu irmão, a gente era muito unido. E eu comecei a ver minha mãe naquele sufoco pra pagar minha faculdade, e tendo que sustentar meu irmão. Falei, não. Volto, eu sempre tive a cabecinha boa, assim. Falei, eu vou voltar, vou trabalhar. Quando eu tiver condições, eu volto e termino a faculdade. Sempre resolvida.
A maior lição, assim, ó, que eu levo até hoje, que eu acho que foi um grande diferencial meu, sempre foi assim, ó. Eu nunca esperei o momento certo pra fazer o que eu queria fazer. Eu nunca fui daquela, ai, quando eu puder, então, eu vou esperar e vou fazer. Quando eu tiver condição. Mas, não, eu sempre sou assim, gente. O que dá pra fazer hoje? Do jeito que dá, com a ferramenta que eu tenho hoje. E eu vou dar o meu melhor. Então é impressionante. E sempre o meu pouco sempre foi muito pra mim. Então cada degrauzinho, pra mim, sempre foi extraordinário. Eu acho esse um grande lance, sabe? Muitas pessoas ficam sempre esperando. Ai, não, quando eu então, fizer minha faculdade, eu vou estudar. Quando eu tiver um celular bom, Quando eu eu tiver vou um celular gravar. bom, eu vou gravar foto. Quando eu tiver 5.000 seguidores, eu começo a postar toda semana. É. Quando eu ganhar tanto, eu começo a me vestir bem. Esquece. Eu sempre fiz o que dava. E o que é mais legal, né? Na nossa vida, todos os dias aparecem as coisas que a gente tem talento pra fazer. Porque tem coisas. Pode falar o que for, o talento Claro. existe. Ari, dá pra isso aqui. Que O talento existe, existe. E tem coisas que eu realmente tenho muita facilidade. Só que a nossa vida não é feita só de talento. E a gente tende a fazer melhor, com mais energia, o que a gente faz com mais facilidade. E um grande diferencial que foi meu, da Manu, e que eu acredito que de todas as empreendedoras de sucesso, é o seguinte: fazer com o mesmo carinho, com a mesma intensidade, com a mesma entrega, o que você também não gosta. A pessoa que se prende a só fazer bem feito e fazer com energia o que ela gosta, o que ela é boa, ela não cresce. Porque ela vai sempre só fazer aquilo, ela não vai se descobrir. E quando você tende a fazer, se dedicar a coisas que você não conhece, que você tem dificuldade, não, você se descobre, você descobre outros talentos, você descobre outras coisas, você descobre outras forças. Então, na minha vida sempre foi assim. Então, eu tive a trajetória de vendedora e eu sempre tive um olhar diferenciado. E que eu comecei a perceber que ele poderia me levar para os próximos níveis. Então, eu comecei a trabalhando. Meu primeiro emprego, antes da faculdade, foi com 12 anos, trabalhava com a minha avó, dona Deise. Sim. você deve lembrar. Sim. E eu lembro até hoje que ela trabalhava só sob encomenda. Era só sob encomenda. Você sabia que quem fez a pronta entrega dela fui eu. Enxoval, né, Márcio? Desculpa, a gente é tão íntimo aqui. A minha avó, ela foi pioneira no Brasil e Estado de São Paulo com roupas de cama de luxo. Então ela vendia enxoval, percal. Na época era uma coisa que não existia em lugar nenhum. Via gente do estado inteiro pra comprar dela. Só que ela só trabalhava sob encomenda. E eu comecei a atender. Eu falei, vó, me dá um emprego. Eu atendia. Só que eu percebia que todo mundo que chegava pra encomendar alguma coisa. via as encomendas dos outros e queria levar. E aí um dia eu falei pra ela, vó, a gente ia vender muito mais. Se você tivesse pronto. Eu tinha 12 anos. Mas, sério, eu tinha uma pergunta assim, se essa energia, o empreendedorismo sempre teve. Não, ixi, tem muita história. E aí eu falei, você tem que começar a ter produto pronto aqui. E ela falou, Marília, eu lembro que ela aumentou muito o faturamento dela. Eu lembro que uma vez ela me deu um envelope, sei lá, na época, quanto era, e pra mim era tudo que ela falou, gente, eu tô vendendo muito mais, você mudou a vida da Petcare, ela falava. Então eu sempre tive esse ladinho. E aí eu fui como vendedora. Pra você ter noção, na época da faculdade, do colegial, não tinha Porto Seguro? Tem até hoje? Que o pessoal vai pra Porto Seguro? Sim. Tem, né? Viagem de formatura. Viagem de Porto Seguro. A minha mãe falou assim pra mim, Má, eu consigo pagar pra você ir. Só que daí tinha o pacote das festas. Eu falei, mãe, eu dou um jeito. Eu vou pagar o pacote. Sabe como que eu paguei o pacote das festas? Customizando o abadá de todas as meninas da escola. Porque eu tinha facilidade. Então, eu que costurava, eu que bordava, eu que cortava. Moda, né? Sempre teve em mim. Fazia o abadá, paguei meu pacote de festa assim. E eu nunca também tinha vergonha, sabe? Nunca tive vergonha, gente, de trabalhar. Eu falo que, pra mim, trabalhar é a coisa mais digna que uma pessoa pode ter na vida. E eu falo isso pros meus filhos. Às vezes fala, nossa, mamãe, ele tá vendendo bala no semáforo. Eu falo, bata a palma pra eles. Melhor ele vender bala no semáforo do que tá pedindo esmola. Não é? Vergonha não paga boleto. Exato. Enfim, e aí foi como vendedora. Aí depois eu fui pra faculdade, pausei com a minha avó, voltei como vendedora. E aí fiz uma trajetória muito bacana como vendas e comecei a descobrir que eu gostava do negócio. Tem uma coisa até curiosa, né? Que toda meta que eu me colocava e que me era dada, eu sempre bati. Então eu sempre pensava, não é impossível. Nada nunca eu via como impossível. Era sempre assim, o que eu vou fazer e como eu vou fazer pra chegar lá. Então eu sempre tive isso de traçar, né, Manu? Sim. Vou traçar. Sim. Aí é difícil? Tá, mas é difícil. Como eu vou chegar? Vou só pensar como vai ser o trajeto. Olhando de fora, são assim que você nunca teve medo. Na verdade, Medo a às vezes leitura... paralisa, né? É isso que eu ia falar. Na verdade, não é que eu não tenho medo. Eu tenho medo, mas a minha coragem é maior que ele. Ah, legal. Esse é o grande lance. O medo existe. E quanto mais a gente cresce, eu e a Manu, nós, quando a gente começou, um tombinho, um erro custava barato. Um erro nosso hoje custa caro, né? Se a gente dá um passo errado, faz uma coleção errada,
errada. Hoje o nosso erro custa muito. Só que a gente tem que ter mais coragem do que o medo, né? Enfim, e aí foi como vendas, comecei a adorar. E aí eu comecei a entender que eu também tinha um olhar diferente, porque enquanto as pessoas queriam vender números, roupas, né, que eu vendia, eu queria vender a alegria da mulher. Então não era, gente, é impressionante, eu não ficava tão feliz com o valor no final do caixa, mas eu ficava assim, a minha meta era marcar aquela mulher, eu queria que aquela mulher fosse comprar uma roupa comigo e que eu marcasse a vida dela num tanto que quando ela voltasse, ela falasse, eu quero a Marília. Eu quero ser atendida pela Marília. Então eu sempre olhei pra mulher como um ser único. Você estava construindo a sua imagem. É isso. Então, assim, não era, ai, vende aquilo pra ela. Não, mas isso não tem nada a ver com ela. Eu nunca menti pra uma cliente, isso ficou bom, não ficou. Eu sempre fui muito verdadeira. E assim eu fui criando uma comunidade de clientes, né? E aí foi quando surgiu a ideia de uma cliente, que é minha amiga até hoje, que ela só comprava comigo, que ela virou pra mim e falou, Má, você poderia ir na minha casa um dia. Nesse meio tempo foi quando eu comecei a namorar o Ju e já tinha amizade com a Manu. Você poderia ir comigo na minha casa, porque eu só consigo comprar o que você me vende. Você poderia me ajudar com as minhas outras roupas. Eu falei, nossa, aí na casa deu um start. Eu falei, nossa, isso é uma dor. É um serviço. E aí eu comecei a falar pra ela, comecei a falar pra outra, e fui estudar. Eu sempre fui muito curiosa. E na época, nos Estados Unidos, isso há 15 anos atrás, tava já começando a bombar a personal style lá fora. E aqui estava vindo como consultora de imagem. Assim como a Manu enfrentou o preconceito com o Instagram, no meu caso foi a consultoria de imagem, porque não, era uma coisa absurda. No entanto, que era muito engraçado. Quando eu comecei a aplicar esse trabalho, as clientes que me contratavam pediam para eu não contar para ninguém. No entanto, que muitos trabalhos que eu realizava com as clientes, eu ia na Manu e falava, Manu, deixa eu fazer com você, porque daí eu usava o que eu fazia na Manu para eu divulgar. Porque na época eu já tinha o blog. Então eu usava o blog, daí a transição no Instagram, para divulgar o meu trabalho. Não era a Marília a pessoa, era o meu trabalho. E as clientes não gostavam, elas tinham vergonha, porque era uma coisa assim, como assim eu vou contratar alguém para me ajudar a me vestir, né? Só sei que aí foi tanto amor, foi tanta coisa, eu me entreguei tanto de cabeça. E teve uma fase, é o que eu falo, de você também entender os momentos. Tem momento que você vai poder fazer só o que você gosta. Tem momento que você vai ter que fazer o que você precisa. Tive uma fase que o Ju estava começando a fábrica de sofá. Eu trabalhava a manhã inteira, desde as 5 da manhã, com ele na fábrica de sofá. Cuidava da costura. O que eu entendia de costura? De sofá. Gente, nada, eu não entendia nada. Eu gostava daquilo, zero. Mas naquele momento ele precisava de mim, a família dele precisava de mim. Então eu ficava meio período trabalhando na fábrica. À tarde eu atendia as clientes de consultoria e à noite eu fazia o curso online. Na época eu tive que pedir para sair da loja, para ser mandada embora para conseguir pagar o curso. Então assim, sempre vivendo assim, ó, um passinho de cada vez. E aí eu lembro que uma vez a minha primeira palestra na vida, que a Manu me ajudou, eu falei assim, eu já pensei em escalonar, né? Conseguir mostrar o meu trabalho para mais pessoas. Falei, eu vou fazer uma palestra, a gente convida as pessoas como se fosse um coquetel, né? E aí eu vou apresentar o que é a consultoria de imagem. Naquela época, você sabe como que a gente divulgava? O pessoal fala hoje de prospecção ativa. Eu divulgava o meu trabalho por depoimento do Orkut. Depoimento do Orkut. Sabe aquelas comunidades que tinham? Por exemplo, eu não sei me vestir. Eu gasto muito tempo procurando roupa. Eu entrava nas pessoas que faziam... Olha, me arrepio, gente. Eu entrava nas pessoas que faziam parte da comunidade e falava, ó, ela tem essa dor. Eu entrava por depoimento. Olá, eu sou a Marília Aik, na época. Sou a Marília Aik, eu trabalho com consultoria, posso te ajudar? Meu trabalho é esse, meu telefone. Fechei um monte de cliente assim. Sempre buscar, nunca caiu. Não esperava. É isso! Hoje eu escuto prospecção ativa, eu falo, gente, eu faço isso há tanto tempo. Só que não chamava prospecção ativa. Era só outro isso, nome, né? era maluquinha na época. Na época era loucura. A prospecção ativa na época era viagem.